Sustenta, pai d'égua. Pessoal, completando a dica sobre o A, beleza? Falei no vídeo anterior, quem não assistiu ainda, volta e assiste o vídeo anterior, que a letra A possui 4 formas morfológicas. Ela pode ser artigo, ela pode ser preposição, ela pode ser pronome oblíquo átono e pronome demonstrativo. Volta aí no vídeo anterior, que eu já expliquei a diferença do A artigo para o A preposição. Agora eu vou mostrar a vocês a diferença do A quando ele é pronome oblíquo átono e quando ele é pronome demonstrativo. Nós sabemos que o pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha um nome. O próprio nome já diz, ó, pronome. E quem é um nome? Um substantivo. Então, um pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha um substantivo. E, especificamente, esses dois pronomes. Quando eu tenho o pronome oblíquo átono, certo? Quando o A é um pronome oblíquo átono, significa que ele substitui um nome, uma palavra, um termo que já foi dito anteriormente no texto. Para que eu não repita ele novamente, eu pego e substituo esse termo pelo pronome oblíquo átono. No caso aqui, um A. Por que vai ser o A? Porque o A, de acordo com o gênero e de acordo com o número, beleza? Se for do gênero masculino, eu substituo por um pronome oblíquo átono o Ozinho. Mas em questão, estamos falando do A, tá bom? Quando é que ele vai ser um pronome demonstrativo? O próprio nome já está dizendo, quando ele for demonstrar alguma coisa. Ou seja, ele vai ser pronome demonstrativo quando ele equivaler, quando ele tiver o mesmo sentido de um aquele, aquela ou um aquilo. Aquela, aquele ou aquilo. Beleza? Quando no lugar desse Azinho eu puder retirar esse A e colocar no lugar dele um pronome demonstrativo, no caso um aquela, um aquele ou um aquilo, significa que este Azinho terá também a formação morfológica de pronome demonstrativo. Beleza? Na prática é desta forma aqui, ó. Se liga. A panela chegou hoje. Coloque-a na cozinha. Vejam que eu tenho esse A, ó. Coloque-a. O que é que eu vou colocar na cozinha? O que é? Percebam que é a panela. Vejam, ó. A panela chegou hoje. Coloque-a. Ou seja, coloque a panela na cozinha. Este Azinho está substituindo o nome panela. Logo, aqui ele é um pronome oblíquo átono. Beleza? Porque está substituindo um nome, tá bom? Olha só, via ontem na igreja. Alguém chega e diz assim, ei, Fábio, cadê a Maria? Aí eu respondo, cara, via ontem na igreja. Quem foi que eu vi ontem na igreja? A Maria. Beleza? Então, esse Azinho está substituindo o nome de uma pessoa que eu vi na igreja. Logo, ele é um pronome oblíquo átono. Beleza? Quando é que o A vai ser pronome demonstrativo? Pega o bizu. Quando ele vier antes de um que ou de um de. Quando o Azinho vier antes de um que ou de um de, é porque ele vai ser pronome demonstrativo. E automaticamente você pega e faz o teste, retirando o Azinho e colocando no lugar dele um destes pronomes oblíquos, um desses pronomes demonstrativos. Se couber no lugar dele um destes pronomes demonstrativos, é porque o Azinho também é um pronome demonstrativo. Vê só, chame a que está em pé. Ei, chama bem aí, a que está em pé. Ou seja, ei, chama bem aí, aquela que está em pé, ou aquele que está em pé. No lugar desse Azinho, cabe um desses pronomes? Percebam que sim, olha só. Chame aquela que está em pé. Logo, significa que esse Azinho aqui é um pronome demonstrativo. E para eu confirmar esta informação, eu percebo que ele está antes de um que. Vejam, perceberam? Olha só, quero resolver a de ontem. Poderia dizer, quero resolver a questão de ontem. Ou eu poderia dizer, quero resolver aquela de ontem. Vejam que no lugar deste Azinho cabe um aquela. Logo, esse A é um pronome demonstrativo. E eu concluo essa informação observando que esse A está antes de um de.
Vejam só. Olha só essa daqui como é bacana. Ó. Falo da que está aqui. Olha que detalhe bacana. Dentro deste da, pessoal, esse da nada mais é do que uma preposição de mais um a. Quando eu tenho um de mais a, ele vira um da, eles se juntam. A questão vem e me pergunta, qual é a classificação morfológica do termo destacado, ou seja, desse azinho aqui? Vejam que a gente fica em dúvida, eita, esse a agora é um artigo, uma preposição, um pronome obliquato, um pronome demonstrativo? Vejam que no lugar desse da, eu poderia dizer assim, ó, falo daquela que está aqui. Eu falo daquela que está aqui. E o que é um daquela? Nada mais é do que a junção de uma preposição de mais um pronome demonstrativo aquela. Um de mais aquela vira daquela. Ou seja, no lugar deste azinho cabe uma aquela. Logo, este azinho vai ser também um pronome demonstrativo. E aí eu comprovo que antes dele, aqui ó, ele está antes de um que. Então, quando eu tenho um azinho antes de um que ou de um de, esse a vai ser um pronome demonstrativo, porque vai equivaler a um aquela, aquele ou um aquilo. Beleza, pai dele? Sustenta e inscreve-se aí no canal, deixa seu like para mais dicas. Mantém!